agora. Se alguém quiser se comunicar, por favor, use o microfone. Se alguém não tiver com o microfone, escrever no chat. Então, alguém que tiver com o microfone, por favor, me avise. Então, hoje nós vamos falar sobre o teorema fundamental da aritmética. Bem, entre o título e essa primeira definição, o nosso livro-texto faz umas considerações históricas, né? Diz, por exemplo, que esse teorema ele foi demonstrado, ele já se encontra no livro 9 do livro dos elementos de Euclides, quer dizer, é um resultado estabelecido já há muito tempo atrás. Então, o primeiro passo para você falar no teorema fundamental da aritmética é que, em síntese, diz o seguinte: o teorema fundamental da aritmética ele diz o seguinte, que se você tiver um número inteiro qualquer, sei lá, vou chamar de A, vou reduzir um pouco a espessura. Se você tem um número inteiro qualquer, A, ele pode sempre ser decomposto, né, em potências de primo. Então, vai ser aqui um mais ou um menos, e depois você tem um número primo elevado a um expoente, depois você tem um outro número primo elevado a um outro expoente, e assim por diante, até o final dessa decomposição, certo? NM. Ou seja, é sempre possível decompor, e além do mais, essa decomposição é única. É isso que diz o teorema fundamental da aritmética. Então, esse capítulo, ou essa seção, ela tem o papel de formalizar isso, de deixar isso estabelecido. Bem, aí ele começa, naturalmente, definindo o que é um número primo. Então, ele diz que o número primo, um número vai ser chamado primo, o número inteiro vai ser chamado primo, se tem exatamente, essa palavra exatamente não está aqui à toa, né? A gente tem que prestar bem atenção nisso, dois divisores positivos, 1 e o módulo do P. Então, seja qual for o inteiro P, ele vai ser primo se ele só é divisível por 1 ou pelo módulo dele. Exatamente por esses dois. Por isso o só, né? Só é divisível por esses dois. Note que a definição exclui o zero, né? Porque ele está falando apenas de divisores positivos, e o zero ele teria infinitos divisores, né? Tem infinitos divisores positivos. E também inclui, o zero não teria só esses dois, é por isso que ele está excluso, né? O zero teria infinitos divisores positivos, e aqui está falando que um número é primo se ele tiver só esses dois, então o zero está excluso. E está excluindo o 1 e o menos 1, que tem um divisor positivo, porque a definição está dizendo aqui que para ser primo tem que ter 2, né? Exatamente 2. Então o 1 ele só tem o próprio 1, e o menos 1 também só é divisível pelo próprio 1, então só tem 1. Portanto, nenhum, nem o menos 1, nem o 0 são números primos. Um número diferente de 0, 1 e menos 1 que não é primo, diz-se composto. Note que da definição vem imediatamente que, se um inteiro não nulo A é composto, ele admite um divisor B, tal que esse módulo de B seja diferente de 1 e do próprio módulo de A, né? Porque se ele não admitir, ele é um número primo, né? Ser composto significa exatamente isso, que ele tem um divisor B, né? Cujo módulo desse B ele divide o número, e não é o 1 nem é o módulo do próprio número. Isso é um divisor B, tal que o módulo de B é maior do que 1 e menor do que o módulo de A, e um divisor nessas condições diz-se um divisor próprio. Tá? Um divisor próprio. Se esses são os divisores próprios, esses aqui são os divisores triviais. Tá? Esses daqui são os divisores próprios, e esses são os triviais. Sempre existe, para qualquer número P, ele sempre vai ser divisível por 1 e sempre vai ser divisível pelo módulo dele. Mas se além disso existirem divisores que não se enquadram nesses dois, então você está diante de um número composto. Ou seja, um número é composto quando ele tem divisores próprios. Começaremos provando uma propriedade muito importante dos números primos. Seja P um número primo e sejam A e B inteiros. Bem,
Se o P não dividir o A, então o MDC entre o P e o A é 1. Primeira afirmação. P, no caso, sendo primo, tá? Então, se o número primo não dividir um certo inteiro qualquer, então isso significa dizer que o máximo divisor comum entre esse número P, número primo P, e esse número inteiro A qualquer vai ser 1. Se o número primo divide um produto, então ele tem que dividir um dos dois fatores. Produto de dois inteiros, ele tem que dividir um dos dois fatores. Bem, a demonstração bem simples. Se P não divide o A, o único divisor comum possível de A e P é 1. Né? Porque os únicos divisores de um número primo ou vão ser o módulo do P ou vai ser o 1. E se o P não dividir o A, então naturalmente o módulo de P também não divide o A, o único divisor que sobra para ser comum aos dois é o número 1. Né? Então, isso é imediato. Portanto, segue que o MDC entre os dois só pode ser o número 1, porque o único divisor comum entre os dois é o número 1. E, segundo, suponha que o P divide o produto A vezes B. Se o P dividir o A, acabou, né? Eu estou dizendo que ele divide um dos dois. Então, suponha que o P não divide o A. Em caso contrário, da parte anterior, temos que, bem, se o P não divide o A, então o MDC entre o P e o A é 1. Né? E do teorema de Euclides, que diz lá que acontece exatamente isso, que se o MDC, se um certo número P, se o número P divide um produto e o MDC, isso não precisa ser nem primo aqui no teorema de Euclides, tá? E o MDC entre P e A igual a 1, então essas duas coisas juntas, elas implicam que o P divide o B. É isso que diz lá o teorema de Euclides. Então, nós temos as condições do teorema de Euclides, portanto, o P dividiria o B. Então, ou ele divide o A, caso ele não divida o A, ele é obrigado a dividir o B. E um corolário, se o número primo P divide um produto, então o P vai dividir um dos fatores, para algum K, esse K variando do 1 até o N. A demonstração. Bem, segue imediatamente da proposição usando indução. Bem, de fato, né? Você vai pegar um só, né? E aí você usa a primeira parte. Se divide, acabou. Se não dividir, é porque o número é um número primo. Bem, aí você vai gerar a hipótese de indução e usar a segunda parte para concluir a hipótese de indução. Eu não vou detalhar essa demonstração, até porque ele colocou como exercício, tá? Então, fica como exercício essa demonstração aqui, pensar o que está dito aqui, como é que vai ser a indução para usar essa proposição e concluir este corolário. Bem, teorema. Seja P o inteiro diferente de 0, 1 e menos 1, então P é primo se e somente se toda vez que P divide um produto de dois números, P divide pelo menos um dos fatores. Ele, na verdade, está dizendo a você o seguinte, que uma maneira de você caracterizar um número primo P é você usar essa segunda parte aqui da nossa proposição. Não só o número primo, o número P é primo quando isso acontece, mas também é verdade que quando isso acontece, o número P obrigatoriamente é primo. Então isso nos dá uma caracterização de todos os números primos. E é isso que ele está formalizando aqui nesse teorema. Ele está te dizendo que se você quer saber que o número P é primo, basta você verificar o seguinte, que se ele divide um produto, ele obrigatoriamente divide um dos dois. Então, a demonstração. Bem, num sentido, o enunciado nada mais é do que a parte 2 da proposição 262. Ou seja, no sentido de que se é primo, então se o P divide o produto, divide um dos dois. É esse sentido. É que foi demonstrado. Agora precisa demonstrar o sentido do contrário, ou seja, se o P ele é de tal maneira que quando ele divide um produto, ele obrigatoriamente divide um dos dois fatores, então ele é primo. É isso que precisa ser demonstrado, é o que está faltando nesse teorema apenas. Então, para provar a afirmação no outro sentido,
Vamos raciocinar por absurdo. Suponhamos que P tenha a propriedade do enunciado, mas não seja primo. Ou seja, estamos supondo que o P, se ele dividir o produto, ele divide um dos dois, mas esse P não é primo. Então, a gente está contradizendo a tese no sentido contrário ali da afirmação. Pois bem, então se eu suponho que ele não seja primo, mesmo ele tendo aquela propriedade, então o que significa isso? Significa dizer que o módulo de P, já que ele não é primo, né, ele pode ser escrito na forma módulo de P igual a vezes B, porque ele é composto, né? Então ele pode ser escrito como um produto onde A e B são divisores próprios positivos. Isso é, você tem que o A é maior do que o 1 e menor do que o módulo do P, e o B também é maior do que 1 e menor do que o módulo de P. Mas aí o que acontece? Consequentemente, você tem que o P vai dividir o produto, A vezes B, mas o módulo do P ele é maior do que o A e o módulo do P é maior do que o B. Portanto, você tem que o P nem divide o A e nem divide o B. Então, isso vai contradizer a nossa hipótese, né? Que a gente está dizendo que ele não é primo, apesar de que, se ele dividir o produto, ele tem que dividir um dos dois. Não aconteceu, aqui isso contradiz a hipótese, portanto, é uma contradição. E isso demonstra o que a gente queria, ou seja, o sentido contrário daquela afirmação. Então, repito, isso caracteriza todo e qualquer número primo. Quer saber se o número é primo? Você pode verificar se, quando ele divide um produto, obrigatoriamente ele tem que dividir um dos dois. Se isso acontece, então ele é primo. Isso para qualquer inteiro, né? Se isso acontece para qualquer inteiro. Bem, a seguir daremos o primeiro passo na direção do resultado mais importante dessa sessão, que é o teorema fundamental da aritmética. Todo inteiro A maior do que 1 pode ser escrito como um produto de números primos. Dá aquela paradinha estratégica para ver se estão todos respirando ainda, vivos. Tá tudo bem por aí? Deu para entender esses passos? Olha, ele já começa a colocar exercícios que são demonstrações dos resultados, tá? Então senta e tenta fazer aquela indução direitinho. Se for o caso, manda lá no WhatsApp, vamos discutir se ficou legal. Não deixem de fazer não, porque, bem, tá como exercício, pode constar de avaliações futuras. Bem, então, lema. Todo inteiro A maior do que 1 pode ser escrito como produto de números primos. Bem, isso daqui já é uma parte do teorema fundamental da aritmética, né? Nós falamos desde o início que o teorema fundamental da aritmética diz, que foi que eu disse aqui no início, que um número inteiro A qualquer se escreve como um produto de potências de primos, né? Então, esse resultado que a gente vai falar agora, ele já é um primeiro passo, porque se você esquecer os expoentes, isso daqui é um produto de primos, né? É um produto de primos, não importa quantas vezes eles se repetem, mas esse é um produto de primos e independente aqui do sinal que seja, se vai ser positivo ou negativo. Mas todo inteiro A se escreve como um produto de primos. Já é uma primeira parte do teorema fundamental da aritmética. Então, esse primeiro lema, como diz ele, é um primeiro passo, né? Mostrar que o A se escreve como um produto de números primos. Depois é que a gente vai falar da questão das potências, ou seja, se esses primos se repetem ou não. Aí ele diz o seguinte: usaremos a segunda forma do princípio de indução. Então, o que ele vai fazer? Ele diz o seguinte: bem, para A igual a 2, então ele vai fazer uma indução nos inteiros. Então ele diz, olha, vou pegar o primeiro A como sendo 2. Ora, mas aí, ok. Ok por quê? Ok, porque 2 é primo. Ou seja, ele verificou que para um primeiro inteiro positivo, isso daí já está tranquilo, né? Ele está com A maior do que 1, ele pegou o primeiro A maior, o primeiro inteiro maior do que 1, e é evidente que isso é um produto, aí a expressão produto aí fica no sentido de ter um fator só, né? Mesmo tendo um fator só, a gente chama de produto.
Então, já que o 2 é ele próprio um número primo, a primeira parte está verificada. Aí ele precisa agora enunciar uma hipótese de indução. Aí ele diz assim: supõe agora que o resultado seja verdadeiro para qualquer inteiro, né, B, que seja maior do que o 2 e que seja menor do que um A específico. Essa é a segunda forma do princípio da indução. Qual a ideia? É que se eu suponho isso, eu devo provar que vale para o A. Aí ele diz: mostraremos que vale para A. Se A é primo, o lema está demonstrado. Claro, né? Se eu quero mostrar que vale para o A e o próprio A já é primo, ele é um produto de primos, porque é um produto com um fator só. É a mesma situação do 2. Então, se eu quero mostrar que vale para o A e ele for primo, eu não tenho mais o que dizer. Então, não vou considerar ele primo, vou considerar o caso em que ele não seja primo. Então, caso contrário, A admite um divisor positivo B. Esse divisor é um cara menor do que o A e maior do que o 1. Isto isso significa que esse número A consegue se escrever como B vezes um outro inteiro, né? Ou seja, o A se escreve como um B vezes C. E temos também que esse C, assim como o B, ele é um cara que tem que ser maior do que o 1 e menor do que o A. Se ele for maior do que o A, não dá para fazer esse produto dando A, certo? Todo mundo aqui é maior do que 1, então não dá de forma nenhuma. Bem, pela hipótese de indução, todos os números que estiverem abaixo do A vale a propriedade. Aí o que você tem? Você tem que o B se decompõe como um produto de fatores primos. E você tem que esse C também se decompõe como um produto de fatores primos. Ora, mas o A é B vezes C. Isso significa dizer que o B se escreve como um produto assim, P1 até PS, né, de fatores primos. O C também se decompõe como um produto de fatores primos. E, consequentemente, o A vai ser esse produto, que é o B, e esse outro produto, que é o C. É o produto desses dois produtos. Ou seja, é um produto de produtos de primos. E isso demonstra o que a gente queria estar afirmando, né? O que a gente está afirmando. Pois bem, esse primeiro resultado está estabelecido. Dado o inteiro A maior do que 1, a gente consegue escrevê-lo como um produto de números primos. É um primeiro passo para o teorema fundamental da aritmética. Um primeiro e importante passo. Bem, teorema. Seja A maior do que 1 inteiro, então existem primos positivos, P1, P2, etc. Até um P, acho que é um T, né? PT. Parece ser. Tais que A é igual a P1, P2, PT e essa decomposição é única. Ou seja, ele está te dizendo que, além disso, ele consegue ordenar, né? Além do lema, do que o lema já diz, que existe os primos positivos, ele consegue... Olha, aqui ele nem se preocupou em falar de sinal, né? Pode ser escrito como um produto de números primos. Aqui ele está estabelecendo que dá para escrever como um produto de números inteiros positivos e, além disso, que dá para ordenar esses fatores. Dá para colocar P1 menor ou igual que o P2 até menor ou igual que um certo primo qualquer, né? Um primo específico. Qualquer não, específico. E essa decomposição é única. Então, já chegamos bem perto do resultado que a gente quer estabelecer, né? Não esquecendo que o resultado é aquele lá, né? A gente quer estabelecer que todo inteiro se escreve como um produto de potências de primos, né? Potências de primos. Então, até agora nós já temos que ele se escreve como um produto de primos, e agora ele está te dizendo, a gente está olhando sempre o caso A maior do que 1, e agora ele está te dizendo, além disso, que dá para colocar os primos em ordem. Por enquanto ele só não falou da questão das potências, né? É isso que nós queremos estabelecer, tá? Queremos estabelecer que ela se escreve assim. Então, aos poucos, ele está estabelecendo o resultado. Bem, no lema anterior, provamos a existência da decomposição, né? Já provamos que é possível escrever o A como produto. Aí o que nos resta? Nos resta provar a unicidade. A gente precisa provar que essa decomposição é única.
Então, dado um inteiro A, ele pode admitir, em princípio, mais de uma decomposição em produto de fatores primos. O lema anterior não discutia se era única. Então, chamaremos comprimento de uma decomposição ao número de fatores que nela comparecem. Veja, ele já está começando a discutir o número de fatores. A intenção dele é chegar até aqui, porque vai ter a questão da repetição. Então, chamaremos comprimento de uma decomposição ao número de fatores que nela comparecem. Então, faremos a decomposição, ou faremos a demonstração por indução no comprimento de uma decomposição de A. Ou seja, ele vai demonstrar pensando na quantidade de fatores da decomposição. Então, suponhamos que A admita uma decomposição do tipo A igual a P1, onde P1 é primo, e que vale A igual a P1 igual a uma outra decomposição. Ou seja, ele está supondo que exista um inteiro A que em uma decomposição só tenha um fator, mas que em outra decomposição ele tem S fatores, né? E a questão de você poder ordenar é evidente, é só o conjunto dos números inteiros é ordenável. Então dá para você ordenar na hora em que você quiser. Então você faz essa decomposição e coloca em ordem, né? Então em Q1, Q2 até Qs são primos positivos. Então ele está supondo a existência de duas composições. Só que ele tomou a liberdade de considerar que uma decomposição só tem um fator. Tá? Então, como Q1 divide o produto, Q1, Q2, etc., Q1 deve dividir P1. Né? Porque se você tem que o Q1 divide isso aqui e essas coisas são iguais, então o Q1 tem que dividir o P1. Afinal de contas, só tem um fator aqui, que é primo. Né? Então, como é que dá para o Q1 dividir o P1? Bem, então vamos ter que o Q1 tem que ser o P1. Né? Então, cancelando vem. Bem, se aqui vai ser 1, aí você dividiu por Q1 dos dois lados, ficou só do Q2 até o QS. Bem, se o S for maior do que 1, teríamos que o primo Q2 seria inversível. Ou seja, eu tenho que o Q2 aqui seria multiplicado pelos outros, né? Ou seja, eu estou te dizendo aqui que dá para pensar associando assim, né? Dá para pensar o 1 igual a Q2 vezes alguma coisa que vem depois do Q2, ou seja, Q3, Q4, etc., até o QS. E isso daqui é um número inteiro. É um número inteiro, né? Que é um produto de inteiros, um produto de números primos. Isso daqui é um número primo. Então, você tem um número primo ou um número inteiro, particularmente, que está multiplicando um outro número inteiro e está dando 1. Isso significa dizer que o Q2 ele é inversível, né? Ele tem um outro número inteiro que multiplica ele e dá 1. Uma contradição, né? Uma contradição. A única possibilidade que nós temos para inversíveis entre os números inteiros só são o número 1 e o número menos 1. E eles não são primos. Então, é uma contradição. O Q2 não pode ser inversível. Assim, o que acontece? O S não pode ser maior do que 1. O S é igual a 1. Então, a decomposição, no caso em que você tenha apenas um fator, ela não pode ter duas decomposições distintas. Né? Se você tiver uma decomposição de um número inteiro qualquer que só tenha um fator, então nenhuma outra decomposição vai poder ter mais que 1. Então, assim, S é igual a 1, e como já provamos que P1 é igual a Q1, o primeiro passo da indução está verificado, ou seja, o A só tem essa decomposição. Você pode chamar de P1 ou de Q1, porque na verdade são iguais, só tem condição de pegar um só mesmo. Ok, então isso estabelece o primeiro passo. Aí você precisa agora ter uma hipótese de indução para poder chegar ao segundo passo. Lembre-se que a indução é sobre o comprimento da decomposição, tá? Então, suponha agora o resultado verdadeiro para todo inteiro que admita uma decomposição de comprimento K maior ou igual que 1. E seja A um inteiro com uma decomposição de comprimento K mais 1. Se
se A admite outra decomposição, temos o seguinte, ele enumerou isso aqui, tá? Isso é um número que ele deu para essa expressão. Temos que o A, né, se ele tem uma decomposição de comprimento K mais 1, e a gente for comparar com a outra decomposição de comprimento S, em que isso daqui são números primos que ele colocou em ordem crescente, são primos positivos. Então, como na primeira parte, o Q1, né, de novo, tem essa igualdade, o Q1 vai dividir todo esse produto aqui. E aí, pelo corolário 263, temos que o Q1 obrigatoriamente vai dividir um deles, né? Porque se ele é primo e ele divide um produto, ele tem que dividir um dos fatores, para algum dos fatores, que é o que diz o corolário 263. Então, como o PI é primo, devemos ter novamente que o Q1 vai ter que ser igual ao PI, ao número que ele divide, porque se ele vai dividir um primo, né, e ele não é 1, então ele tem que ser o próprio primo, né? Bem, em particular, o Q1 é maior ou igual que o P1. Então, você está colocando em ordem crescente, então esse daqui vai ter que se relacionar com ele em alguma ordem. Então, de forma análoga, pode-se obter que o Q1 vai ser igual ao QJ para algum J. E logo o P1 vai ter que ser maior ou igual que o Q, isso aqui deve ser o QJ, né? Que o QJ, assim como maior ou igual que o PI aqui. De ambas as desigualdades, vem que o P1 é igual ao Q1. E finalmente, cancelando aqui, né, você cancelando, temos que você vai ficar aqui do P2 em diante e vai ter que ser igual ao Q2 em diante, né? Já que você já solucionou para o Q1. Eles são iguais, você tira. Então, você fica só com o P2 em diante e o Q2 em diante. Bem, agora o primeiro membro da igualdade tem uma decomposição de comprimento K. Tem uma decomposição de comprimento K porque você tirou um elemento, né? Logo, da hipótese de indução, toda decomposição de comprimento K, ela é única. Portanto, essa decomposição tem que ser igual a essa daqui. Então, admite única decomposição. Assim, o que você tem que o K vai ser igual ao S menos 1. Porque a quantidade que você tem aqui, né? Aqui você tem K, aqui você tem K fatores, aqui você tem S menos 1 fatores. Então, a quantidade K é igual à quantidade S menos 1. Donde, se você somar K, um dos dois lados, você vai ter que o K mais 1 também é S, né? Também é S. E aí, obrigatoriamente, seja qual for o PI ou o QI que você estiver trabalhando aqui nessa decomposição, você vai ter que o PI vai ter que ser igual ao QI para ir variando do 2 até o K mais 1 também. Então, não vale só no 1, vale também do 2 até o K mais 1. As igualdades vão acontecer em todas elas. Então, como já provamos que o P1 era igual ao Q1 e vai valer do 2 até o K mais 1, então a gente conclui que essas decomposições não são distintas. Essas decomposições são de fato iguais. E isso prova a unicidade que a gente queria neste teorema, tá? Isso prova a unicidade que a gente queria. Então, mais um passo importante. Né? A ideia é estabelecer o teorema fundamental da aritmética. Então, num primeiro momento, ele demonstra que existe a decomposição. Aí, num segundo momento, ele está te dizendo que essa decomposição é única. Mas ele até agora só não organizou a coisa na forma de potências. Ou seja, ele está dizendo que o número inteiro se escreve como produto de primos. Mas ele não disse até agora se eles se repetem ou não. Portanto, ele não falou nas potências. Mas até agora já está provado que todo número inteiro se escreve como uma decomposição de primos e que essa decomposição é única. Falta agora falar na questão da repetição. Bem, mas vamos ver então como é que ele dá continuidade a isso. Bem, agrupando primos eventualmente repetidos na decomposição de A, podemos enunciar o teorema anterior de forma levemente diferente.
também podemos estendê-los a números negativos. Ou seja, ele já vai começar agora a falar nas repetições. Então, por enquanto ele está trabalhando só com A maior do que 1. Então vamos trabalhar, ver como é que a gente pode pensar para olhar o lado negativo e olhar as repetições. Então, teorema fundamental da aritmética. Finalmente o tal teorema. Seja A um inteiro diferente de 0, 1 e menos 1, então existem os primos positivos P1, P2, ele coloca em ordem, PR, e inteiros positivos N1, N2, NR, tais que o A se escreve como o mais ou menos, né? O E é o mais ou menos 1. Esse E que ele está colocando aqui. Então, E vezes P1 elevado a N. Eu vou escrever aqui do lado porque está meio apagadinho ali, né? A se escreve como mais ou menos. Não vou escrever o E, não. É P1 elevado a N1 vezes PR elevado a NR. Né? É assim que ele escreve esse A aqui. E ele chama o mais ou menos 1 de E. Conforme A seja positivo ou negativo. Então, o sinal E vai variar, o sinal E aqui vai variar conforme o número inteiro que ele estiver trabalhando seja positivo ou negativo. Além disso, essa decomposição é única. Pronto, esse é o resultado fechado. Aí a demonstração já fica bastante garantida, né? Já fica privilegiada porque já está estabelecido a existência e a unicidade da decomposição para A maior do que 1. Então temos o seguinte, que A pode ser visto como mais ou menos o módulo de A. Né? Se o A é positivo, então é mais o módulo de A. Se o A é negativo, é menos o módulo de A. Conforme A seja positivo ou negativo. Né? Então, como o módulo de A é positivo, do teorema anterior temos que existe a decomposição. Então, no caso do A positivo, já está resolvido pelo teorema anterior. Né? Tá? Que o A se escreve assim. Onde nesse caso eu estou pensando no módulo de A positivo, então se o A for negativo eu só mudo o sinal, mas a decomposição para o caso positivo já existe, né? Eu só estou dizendo que quando tiver ele negativo eu posso simplesmente colocar um sinal de menos na frente. Então, agrupando os primos eventualmente repetidos, podemos escrever as potências. Então, se entre esses caras aqui tiver repetição, eu escrevo como potências e eu tenho a forma que ele quer que seja escrito a decomposição de números primos, considerando o fato de ser negativo e considerando o fato de ter a repetição. Então, a unicidade segue diretamente do teorema anterior. Claro, né? Se aqui já está demonstrado que é único, né? Aqui já está demonstrado que é único. Já está demonstrado que é único. Então, quando ele diz a você que já que vale para o módulo de A já garante a unicidade da decomposição aqui sem considerar o E. Então, a presença do E não muda o fato de ser único, porque se o A é positivo, o E vai ser positivo. Se for negativo, o E vai ser negativo aqui. E, consequentemente, essa decomposição ser única obriga a decomposição com ou sem o sinal ser única. E com ou sem a repetição também ser única. Pois bem, então o teorema fundamental da aritmética está de fato demonstrado. Agora, vamos observar aqui algumas consequências. Uma consequência importantíssima do teorema fundamental da aritmética é que ele permite dar uma nova caracterização do MDC e MMC de dois números. Para isso, faremos algumas observações preliminares. Consideremos primeiro uma situação particular. Ele pegou aqui a decomposição dos números 360 e 4.725. E aí ele chama a atenção do seguinte fato. Aqui você tem o 2, mas aqui você não tem o 2. Aqui você tem 5, aqui você tem o 7, mas aqui você não tem o 7. Ok. Então ele diz, os primos que comparecem numa e noutra decomposição não são todos iguais. Porém, usando expoentes iguais a zero, podemos dar decomposição com os mesmos primos. Tá, então não tinha o 2 na de baixo, aí eu vou e coloco o 2 elevado a zero.
não tem o 7 na de cima, eu escrevo 7 elevado a zero. Então, olha, peguei o 360 que não tinham os mesmos primos e o 4.720 que não tinham os mesmos primos, mas escrevi uma decomposição onde aparecem todos os primos, incluindo decomposições com expoentes iguais a zero. É uma estratégia de colocar todos os primos em qualquer decomposição que eu quiser. Então, naturalmente, isso pode ser feito para qualquer par de números. Assim, o leitor poderá formalizar a demonstração da seguinte consequência do teorema fundamental. Então, está aqui o corolário. Ele diz que você consegue demonstrar esse corolário usando essa estratégia, né? E esse corolário é uma consequência do teorema fundamental da aritmética. Então, você, para demonstrá-lo, você vai usar o teorema fundamental da aritmética e vai usar essa estratégia aqui. Ele coloca também como exercício, então vamos só ver o enunciado e vocês brincam com o exercício disso. Deixa eu passar a ambulância. Bem, sejam A e B inteiros diferentes de 0, 1 e menos 1. Então, existem primos, que ele colocou em ordem, e inteiros não negativos, né, que são os tais expoentes, mas eventualmente iguais a zero, se necessário, né, para poder usar essa estratégia, tais que eu consigo escrever o A como o produto, dependendo do sinal, se ele é positivo ou é negativo, e também o D, consigo escrever, onde aparecem nessas decomposições exatamente os mesmos primos, né? Em que o E é mais ou menos 1 e o I é igual a... Cadê o I dele aqui? Estranho. Qual é o I que ele está falando? O E é mais ou menos 1. Eu acho que tem uma falhazinha. O I que ele está falando deve ser o índice, né? Então esse I tem que ir até mais à frente, não? Se ele está se referindo a um índicezinho, iria até o T. É estranho aqui essa coisa. O I, no caso, se você pensar no NI e no MI, ou seja, vai ter a quantidade de primos exatamente as mesmas também. Bem, está estranho aqui, mas deve ser isso. Então, usando essa decomposição, podemos dar um critério de divisibilidade que formulamos apenas para inteiros positivos. Observar que isso não é uma perda de generalidade, né? Porque se você formular o critério de divisibilidade para inteiros positivos, você consegue adaptar para os inteiros negativos, né? Observar que isso não é uma perda de generalidade, já que o D divide o A se e somente se o módulo de D também divide o módulo de A. Então, se você pensa nos positivos, você também pode pensar nos negativos, fazendo uma relação se somente se, como diz ele aqui, né? Se isso acontece, isso daqui também acontece. Bem, então sejam A com uma certa decomposição e D também com a mesma decomposição, inteiros positivos, onde esses P1 e PT são primos positivos, o NI e o MI variam, foi o I mesmo, ele queria mesmo chamar de isso daqui. Com o I variando de 1 até T, são números inteiros não negativos, ou seja, podem ser nulos, é isso que ele está chamando a atenção. Então, o D divide o A se e somente se o MI é menor ou igual que o NI, para todo I variando de 1 até T. E a demonstração é a seguinte. Bem, entendido o lema, ele está te dizendo que consigo a decomposição, né, do A e do D, onde eu possa colocar zeros aqui e os primos serão os mesmos, né? Os primos comparecerem serão sempre os mesmos. Inclusive, esse corolário, a demonstração dele, você vai beber nessa fonte aqui também, né? Praticamente a mesma ideia. Se D divide A, existe um inteiro. É porque, na verdade, aqui está estabelecendo o critério de divisibilidade, né? Então, se D divide o A, existe um inteiro positivo C, tal que o A é D vezes C. Bem, escrevendo C como um produto de primos,
temos que, aí aqui você tem o produto de primos que é o A, né? Isso aqui é A, produto de primos que é A, vai ser o produto de primos que é D, cadê o produto de primos do D? O que tem o expoente M, vezes o produto de primos que é C, que são os expoentes R's, né? Mas como os primos são os mesmos, então você tem P elevado a 1 somou, né, o P elevado a 1, ou P1, P elevado a 1, não, P1. Então P1 ele repetiu a base e somou os expoentes, né, M1 com R1. Até o último, que é o PT, ele repetiu o PT aqui e somou os expoentes, MT, RT, pronto. Ele fez o produto dos primos que são iguais, né? Fez produto de potências de mesma base. Bem, do teorema 266 vem que a gente vai ter que os expoentes aqui, você tem essa decomposição e tem essa decomposição. Os primos são os mesmos, então você não pode ter expoentes diferentes aqui, né? É isso que o teorema 266 é o teorema fundamental, né? Esse número que foi dado. É o teorema, esse teorema aqui. É o teorema antes do teorema fundamental. Apesar que usando o teorema fundamental você também pode dizer a mesma coisa. Mas é isso que ele está afirmando aqui. São a existência desses... Então existem os primos, né? Tais que o A se decompõe. Então ele usou só o fato de decompor. É o que ele está dizendo aqui. Mas se você decompõe, obrigatoriamente você não pode ter os expoentes aqui sendo diferentes, né? Então o N1 aqui, na verdade, vai ter que ser igual ao M1 mais o R1. O N2, o M2 mais o R2, assim por diante. O NT vai ter que ser igual ao MT mais o RT. Ou seja, o NI é igual ao MI mais o RI para todo I variando de 1 até T, e o NI ele chamou de maior ou igual que o MI. Note que nessa prova assumimos que os primos que aparecem na decomposição de C são os mesmos que na decomposição de A e D. Isto é, que C não é múltiplo de nenhum outro primo. Mostre que é correto proceder assim. Bem, na verdade isso é consequência desse corolário, né? Se você pode sempre escrever isso, então é claro que eu posso considerar o C como sendo produto dos mesmos primos do A e do D. Então, é correto escrever isso à luz daquele corolário. Bem, reciprocamente, se o MI for menor ou igual que o NI, com I variando de 1 até T, nós podemos escrever algo assim, né? Na verdade, isso é uma escolha. Pensar quem é o maior ou menor ou igual é uma escolha. Então, eu posso dizer que o RI vai ser o NI menos o MI, né? Já que eu tenho aqui NI igual a MI mais RI, então eu tenho que o RI é igual a NI menos o MI. Então, sendo assim, temos que o A ele se decompõe dessa maneira, e isso vai ser igual a D vezes esse produto, o que nos dá que o D também divide o A. Bem, isso estabelece então o nosso critério de divisibilidade, né? Como ele afirmou no início, que essa seria uma maneira de você estabelecer um critério de divisibilidade que a princípio enunciou para positivos, mas que pode ser adaptado para os negativos, tendo em vista de que se vale para se o módulo de D divide o módulo de A, ou seja, se você garante a divisão dos positivos, você também tem a divisão independente do sinal. Ok. E aí, o último teorema, se você tem um A que se escreve como essas potências e um B que se escreve como essas potências, inteiro nas condições do lema 2, 6, 10, ou seja, nessas condições aqui, né? Nessas condições. Então, você tem que o máximo divisor comum entre A e B, você pega ele vai ser o produto, né? O máximo divisor comum vai ser o produto dos fatores comuns e não comuns, né? Em que esses expoentes são os mínimos entre os expoentes desses aqui, ou seja, é o produto dos fatores comuns e não comuns de menor expoente.
enquanto que o MDC é o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente, né? É isso que está afirmando esse nosso teorema, tá? Você pega uma decomposição com os mesmos primos, né? Repete os primos de um lado, os primos do outro, e aí você tem essas duas definições para o teu máximo divisor comum e para o teu mínimo múltiplo comum, né? Bem, para ele diz que para demonstrar bastará provar que os inteiros D e M verificam as condições do teorema 235 e 253, respectivamente. Isto significará facilmente do uso repetitivo, né, do uso repetido. Isso seguirá facilmente do uso repetido do lema anterior. Bem, ele deixa como exercício também. Ou seja, o que ele está te dizendo é que se você vai concluir esta demonstração a partir desta ideia da decomposição, né? Desta ideia da decomposição, você vai conseguir fazer a demonstração de que o MDC de fato é isso e o MMC de fato é isso, tá? Bem, para ser produto comum, você tem que lembrar que as decomposições tem que ter a ver mesmo, né? O M para ser divisor também. Como é que você consegue dividir se você não tiver os mesmos primos? Então é isso que vai levar você a demonstrar esse fato, tá? Bem, como ele deixa como exercício, não vou também me prolongar nele. Vou deixar que vocês tentem fazer a demonstração desse teorema aqui. A demonstração desse teorema e a demonstração do corolário. Dos dois corolários, pronto. São os exercícios dessa sessão. Os dois iniciais são esses. Mas tem outros para ver também. Coloquei aqui essa linha vermelha, justamente indicando para vocês que existem exercícios logo depois daí. Ok? Bem, eu preparei apenas isso para hoje. Alguma pergunta? Zonzo. Beleza, então. Então fazer exercício, tá? Tentem logo agora, gente. Já que estão no horário ainda de aula, peguem um papel e caneta aí, papel e lápis, e tenta ver como é que você consegue escrever a demonstração dessas coisas, tá? Porque é o exercício daí, vai ser fazer essas demonstraçõezinhas. Dessa sessão o exercício é esse, não é outro não. Não tem outro exercício. Vai ser, olhe para a lista de exercícios dele que ele manda você demonstrar todos esses resultadozinhos. E eles são consequências mesmo dos anteriores, dá para fazer. Revisem também o que foi falado até agora. Bem, vou parar de gravar então.